Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós estamos aqui para ler um texto chamado Pai Perfeito, Filhos Iguais? Bem, e por que esse título? Porque hoje é o Dia dos Pais. Eu saúdo cada um dos pais que estão nos ouvindo, também com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, o texto de hoje, foi escrito pelo pastor Eli Barbosa e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o pastor Eli Barbosa, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler juntinhos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, então, isso esclarecido, vamos iniciar orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu possas nos dar entendimento para compreender a Tua palavra. Pedimos também que Tu possas abençoar cada pai que está ouvindo esta nossa mensagem e que ela possa, ser multiplicada e que esses pais possam passar para outros pais, para que eles possam ser edificados. Obrigada, Senhor, por cada uma das pessoas que podem abraçar os seus pais e que nós, que já não podemos mais abraçar os nossos, que sejamos gratos, Porque o Senhor um dia nos deu um pai para abraçar. Obrigada por tudo, perdoa as nossas faltas. E, Senhor, aqueles que não têm pai e nunca conheceram os pais, que eles possam compreender que o Senhor é um pai maravilhoso, soberano, que abraça e acolhe cada um de nós. Fazemos em Teu nome, Jesus, essa oração. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico é sobre a parábola do filho perdido, está em Lucas 15, de 11 a 32. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá bom? Você lê aí com a sua Bíblia para acompanhar, para a gente ir comparando, tá bom? Então, a parábola do filho perdido, que é uma parábola muito conhecida, de todos os irmãos, e aquelas pessoas que não conhecem vão conhecer agora. Então, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor
e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Linda essa história, né, irmãos? Linda, maravilhosa. Olha, toda vez que eu leio esta parábola, eu aprendo algo de novo com o Senhor. Bom, o pastor Eli Barbosa escolheu 2 versículos para serem os chave. O versículo 31 e 32, e diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, o pastor Eli Barbosa, ele conta que ele tem 2 filhas, a Jaqueline e a Cíntia. Quando elas nasceram, ele descreve que assim que tinha muita preocupação para saber se eles eram realmente sãos, se elas eram realmente sãs, se elas tinham uma perfeição física, se não tinham nenhum defeito, né? Os bracinhos, as perninhas, estava tudo bem feitinho. Essa era a preocupação que ele tinha quando elas nasceram, né? Mas depois que elas nasceram perfeitas, todas bonitinhas, ele começou a se preocupar com a perfeição mental e intelectual, né? Será que elas vão ser normais? Será que não vai ter problema nenhum de cognição, de entendimento? Será que não vão ter problema nenhum para se desenvolver? Ok, depois que ele constatou que não havia problema nenhuma com as 2 meninas, aí ele começou a se preocupar com o quê? Com a perfeição moral. Será que vão ser pessoas que se conduzem conforme a orientação que eu vou dar, andar nos passos de Jesus, não cometer pecados imorais, coisas que entristecem ao Senhor? Então, assim, sempre preocupado, né? O pai sempre preocupado. Primeiro com a questão física, depois com a questão intelectual e depois com a questão moral. Como cristão, o pastor fez o quê? Ele tentou orientar cada uma delas dentro dos princípios da palavra de Deus. E ele conta que ficou muito feliz com o resultado. Nós temos que fazer isso também pelos nossos filhos, né? Mas como hoje é o dia dos pais, especificamente o que o pastor estava dizendo, que ele como homem da casa, como sacerdote da casa, como aquele que lidera, ele orientou as filhas no caminho do Senhor. Nessa parábola que a gente acabou de ler, a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, a gente encontra o quê? Um pai que se preocupou em dar o melhor daquilo que ele tinha e dele mesmo para cada um dos seus filhos. Então ele fez o melhor, tinha um patrimônio, tinha a questão afetiva e tudo que ele fez foi para que os filhos pudessem serem pessoas felizes, andassem nos caminhos do Senhor, tivessem as suas necessidades todas realizadas, né? Não tivessem falta de nada. Entretanto, a gente percebe o quê? Que cada filho assimilou e administrou de forma diferente aquilo que ele recebeu. O mais velho, o que ele achava? Que tudo que o pai lhe dava não era totalmente seu. E estava esperando uma autorização para poder pegar um cabrito para comemorar com os seus amigos. Ele precisava de uma autorização do pai para poder usufruir das bênçãos que ele já tinha direito. Né? O pai tinha dividido a herança para os 2. Tudo que era do pai era dele também. Ele não precisava de autorização. Era só tomar posse. Mas ele não entendia assim.
E o mais novo? O mais novo, o fanfarrão, chegou à conclusão o quê? Que como, tipo, o pai tá demorando para morrer, o que que ele quis? Antecipar o direito de desfrutar da maneira que ele achasse melhor. E ele chegou pro pai e falou, olha aqui, eu quero a minha parte na herança. Um dia você vai morrer mesmo, né? Isso não está escrito na Bíblia, mas está na minha cabeça. Bom, um dia você vai morrer mesmo, esse dinheiro vai ser meu mesmo, então já antecipa logo que eu quero curtir a vida. O filho mais velho só percebeu que estava errado quando entendeu que a maior riqueza que deveria herdar estava no amor que ele recebeu. E o mais novo só percebeu isso quando ele perdeu tudo, né? A palavra diz caindo em si. Eu acho fantástico isso, né? Caindo em si. Não tem momentos assim que todo mundo fala para você, olha, não faz determinada coisa, você vai se prejudicar, não vai dar certo. Eu conheço uma pessoa que fez assim, se deu mal, deu ruim, não faz, não faz, não faz, não faz. Mas você não quer saber. Até que um dia você cai em si. Aí sim você fala, nossa, tô fazendo bobagem, vai dar ruim. Mas você precisa cair em si. Então, quando caiu em si, o que ele fez? Ele falou com ele mesmo, meu, vou para casa, vou falar com meu pai, não precisa nem me tratar como um filho, pode me tratar como um empregado. Porque ele estava no pior emprego que um judeu poderia ter, cuidar de porco. O porco era um animal maldito para os judeus. Imagina, ele estava lá e ele queria comer a mesma comida do porco e nem isso ele conseguia. Então ele caiu em si. O pastor, então, Eli Barbosa, fala nesse texto que a Jaqueline e a Cíntia, as duas filhas dele, ensinaram a seguinte lição: que embora o cuidado dele e o interesse dele sobre as filhas fossem exatamente iguais, ele não fazia diferença entre uma filha e outra, elas eram totalmente diferentes. Então ele diz o quê? Que a missão de cada pai, neste dia chamado nosso, quer dizer, o Dia dos Pais. Então, hoje, cada um daqueles que são pais, hoje em especial, deve refletir sobre o quê? Sobre o que é que vocês, pais, podem dar de melhor para os filhos de vocês, sejam crianças, adultos, enfim. Cada pai deve refletir o que de melhor eu posso dar para o meu filho. E se cada um dos pais descobrir que estão falhando, tem que confessar a Deus essa falha e aprender com essa parábola que, como filhos de Deus, cada um dos nossos filhos, dos filhos desses pais que estão nos ouvindo, são todos diferentes. Eles são totalmente diferentes, mas os pais devem refletir o quê? Que apesar de serem diferentes, todos os filhos são igualmente amados. É isso. Essa é a mensagem para o Dia dos Pais. A reflexão a respeito da diferença de cada filho, que cada pai possa pensar na diferença que cada filho tem, mas como os direitos deles são totalmente iguais. Bom, o Manancial termina assim, ó, um gesto de amor desfaz toda e qualquer diferença que possa existir. Então, às vezes, esse gesto de amor não desfaz imediatamente, mas eu creio que ao final, né, cada pai pode ter o seu coração tranquilo, porque o amor acaba por vencer. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal hoje, um abraço especial para os pais, né? Existem inclusive aquelas mães, avós, tias que são pais também, então um abraço a cada um de vocês e que espero assim, realmente que vocês se sintam abraçados nesse dia, ó, um abraço fraternal, um abraço de ursa para cada pai. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.